Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Graças a Deus. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra no dia de hoje. Espero que vocês estejam acompanhando. Graças a Deus, vamos dando continuidade nas nossas leituras. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 5 e 6 de Primeiro Reis, né? Vamos estar dando uma meditada aí. Agora a gente vai estar olhando aí que Salomão já vai estar começando aos preparativos, né, para fazer o templo ali do Senhor, né, digamos a casa de Deus, né. Se tem alguma casa de Deus onde que habitou na terra, dá para dizer que é esse templo aí e a glória do Senhor se apresentava aí, né. Então, vamos ver o desfecho aí desta construção, né. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos dando continuidade no capítulo 5, vamos ver os preparativos aí para a construção do templo, né? Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou os seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Então aqui dá para a gente entender que Salomão entende a mensagem aí, né? Que Deus deixou nas mãos dele aí para dar início aí nessa construção do templo, né? Porque Davi derramou muito sangue, era um guerreiro, né? E agora, em época de paz aí, ele vai dar continuidade na construção, vai dar início, digamos assim, na construção do templo, né? Pretendendo por isso construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi: o seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar esta grande nação. E Irão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviastes, e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu o farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei, e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte, né? Então, essa madeira que ia ser trazido ali dos sidônios, né? Que Irão ia estar mandando, ela tinha de ser trocada ali por mantimentos, né? Por alimentos, né? Assim, Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo o Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adoniram chefiava o trabalho.
Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo, né? Então, ali ele tinha trabalhadores, né? Como a gente viu ali, né? Um mês eles ficavam trabalhando lá com os sidônios, né? Cortando a madeira, e depois eles voltavam e ficavam 2 meses ali, dá para entender, de descanso, né? Descansando, né? No capítulo 6, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção, né? Então, dá para entender que era uma construção feita em silêncio, né? Não tinha barulho de máquinas quebrando e martelando, né? A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo era só de ano em ano que o sumo sacerdote entrava lá, né? O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma.
Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestida de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as suas asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a da outra encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro, né? Dá para entender que deveria ser uma obra muito bem feita e muito bem caprichada, né? Que ali a gente vê que tudo era revestido de ouro, né? E ouro puro, né? Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na parte externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira, com batentes de 5 lados. E nas 2 portas, de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. E revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira, para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido, e construiu o pátio interno com 3 câmaras de pedras lavradas e uma de viga de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, do 4º ano, no mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo, né? Aqui a gente está vendo como que foi construído, né? Para frente a gente vai ver mais detalhes aí de mais detalhes aí como que foi feito também o templo, né? Então, tá aí mais uma mensagem de hoje, né? Mais uma leitura, né? A gente tá vendo a construção do templo, né? E através de Cristo, nós somos hoje o templo do Espírito, né? Então, aquele que dá vez para o Espírito, esse faz morada de Deus, né? Então, antigamente aqui, o Senhor vivia, digamos, dá para entender que ele vivia no povo de Israel e essa casa era uma casa de Deus mesmo, né? Então, hoje o que tem aí montado aí na terra, né? Digamos assim, é uma casa aí onde que o povo se reúne para estar adorando ao Senhor, né? Mas Deus vive em pessoas hoje, fala através de pessoas, através do Espírito Santo, né? Mais um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos junto aí nas nossas leituras. Um grande abraço e até mais!